vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que a partir de agora está acompanhando o programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte. É sempre uma alegria poder contar com a sua companhia. E neste domingo a igreja celebra a solenidade de Cristo Rei do Universo e ainda o Dia dos Cristãos Leigos e Leigas. Rezemos para que nós possamos reconhecer cada vez mais a realeza de Jesus. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei do Universo. Sois o autor de toda a criação. Exerceis sobre mim todos os vossos direitos. Renovo as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, suas pompas e suas obras. E de modo especial, comprometo-me a lançar mão de todos os meios ao meu alcance para fazer triunfar os direitos de Deus e de vossa Santa Igreja. Ó Sagrado Coração de Jesus, eu vos ofereço minhas pobres ações para que os homens reconheçam a vossa realeza sagrada e o reino de vossa paz se estabeleça por todo o universo. Amém. E agora nós vamos falar sobre essa celebração que encerra o ano litúrgico. Você vai saber um pouco mais sobre a solenidade de Cristo Rei. A igreja celebra no último domingo do ano litúrgico a solenidade do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. E para entendermos melhor sobre a festa de Cristo Rei e sobre o fim do ano litúrgico, nós vamos conversar agora com o Padre Gilberto Freitas. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Obrigado, digo eu, que aqui estou com muita alegria, em nome da Paróquia de Cristo Rei, para falar para você e todos os nossos telespectadores que estão sintonizados com o nosso programa Em Tuas Mãos. Por que na festa de Cristo Rei se encerra o ano litúrgico? Assim fez a Igreja, colocando essa festa como ponto culminante do fim do ano litúrgico, para assim dizer que Jesus Cristo é o ponto de chegada e Ele também é o fim último. O fim último no sentido de que converge todas as coisas e todo o universo. Então, nesse sentido, colocar a festa de Cristo Rei é um ponto de referência e, ao mesmo tempo, de convergência para o Cristo Senhor do universo e de toda a criação. E por que o ano litúrgico tem seu encerramento diferente do ano civil? Olha, a diferença está do ano civil para o ano religioso, é que a Igreja Católica e Romana, ela decidiu ter e colocar essa festa obedecendo à própria instituição do Papa Pio XI, em 1925, colocando a festa do fim do ano litúrgico exatamente nessa data. Então, como o calendário litúrgico romano prescreve nesse momento do final do ano, então ela diverge do 31 de dezembro do ano civil. Então, o nosso referencial é o mês, geralmente no mês de novembro, quando a festa de Cristo Rei liturgicamente é colocada para ter o sentido que eu acabei de explicar e de falar. Jesus Cristo que converge todos os seres, toda a criação para Ele. Então, o Papa decide colocar essa festa com toda essa importância e essa significância para o povo de Deus. E o que é a realeza de Jesus? A realeza de Jesus Cristo, ela está centrada no momento da entrega dele na cruz por todos nós, por toda a humanidade. Aqui está a realeza de Jesus Cristo. A realeza de Jesus Cristo, ela não é expressa em poder e riquezas ou uma coroa, como vem naquela imagem ali. Não. Aquilo ali é uma imagem, eu diria, falsificada. Ela não condiz muito com a imagem de Cristo Rei. Porque o Cristo, ele só foi rei em dois grandes momentos.
na história. Primeiro, quando ele entra em Jerusalém, ele é aclamado rei pelos pobres, com folhas de palmas. Depois, ele é proclamado rei, ridicularizado, quando ele recebe o manto de púrpura. Ele é mais uma vez ridicularizado como rei quando ele recebe a coroa de espinhos. Foi a maneira dele ridicularizar o próprio Senhor Jesus. Mas o ápice do reinado dele acontece no momento da crucificação, totalmente despojado, e significa nu. E quando ele é transpassado seu peito pela lança, e ele derrama o seu sangue pela humanidade. Ali é o auge, o ápice do reinado do próprio Cristo. O Cristo que se entrega por amor sem limites pela humanidade. Isso me deixa até um pouco arrepiado, porque é muito forte. É muito forte, é muito significativo. Ele não tem para ninguém, ele é o nosso tudo, é o nosso modelo, é o nosso tudo. Padre, realmente a gente se emociona, é um ato muito nobre de dar a vida por nós cristãos. O que se diverge do reinado de Jesus Cristo para o reinado, aqui da sociedade atual? Olha, o reinado de Jesus Cristo, em comparação com o reinado das reis e rainhas odiernas, é incomparável, não tem como comparar. Porque o reinado de hoje, dos reis e rainhas que nós já tivemos, são todos baseados em posses, riquezas e poder. Então nenhum desses modelos servem para comparar com o reinado de Cristo. Porque o reinado de Cristo é totalmente diferente. É um reinado, como eu falei há pouco, ele é centrado no amor sem limites. A coroa de Jesus Cristo é o serviço, é a entrega por cada um de nós. E ele é uma entrega que é sincera e verdadeira. E ele deu a maior prova de amor que Cristo fez por nós. Então, nenhum reinado humano se compara com o reinado de Cristo. Nenhum. Então, a diferença está aí, porque nenhum rei até hoje foi capaz de entregar a sua vida pelo seu povo de maneira tão abnegada, sem limites, como foi Jesus Cristo. Existe alguma relação com essa solenidade com o Dia dos Leigos? Existe, sim, porque todo laicato está centrado em dar continuidade à missão do Cristo que é Rei. Então, junto os leigos com os seus pastores, a conjuntura da igreja, onde o leigo é o grande protagonista da fé, da missão, eles, uma vez comprometidos com esse projeto, que é de Cristo Rei, tem tudo a ver celebrar esse dia do leigo e da leiga nesse dia de Cristo Rei. Porque é nesse momento que eles vão receber a força e a graça do Espírito de Deus para impulsioná-los e fortificá-los para continuar a missão, serem perseverantes e atuantes e protagonistas do reino de Deus na caminhada histórica da realidade de hoje, enfrentando todos os desafios, sejam eles sociais, políticos e religiosos. O leigo é aquele que deve estar na frente, em nome da fé, em nome de Cristo Rei. Então, reza-se nesse dia para depois voltar para a missão. Reza e celebra, e depois voltar com mais força e mais garra
e mais compromisso para continuar a edificação do Cristo Rei que está na comunidade e na sociedade, envolvendo a família, é claro. E a paróquia de Cristo Rei está preparando algum momento para essa solenidade de Cristo Rei? Fala um pouco para a gente da programação e um convite também para quem está nos acompanhando. Nós estaremos motivados a vir à igreja pela manhã, às 7 da manhã, para celebrarmos a liturgia das comunidades. Então, toda uma paraliturgia bem preparada e organizada para esse momento. E na parte da tarde nós temos a grande carreata com o santo pelas ruas da comunidade. E logo em seguida, por volta de 19 horas, nós teremos a grande celebração solene e festiva de Cristo Rei, com a presença do nosso bispo, de todo o povo de Deus, de nós padres e diáconos e o povo de Deus, aqui presente para essa grande celebração festiva, onde também, em ação de graças, rezaremos pelos leigos e também rezaremos pelo grande sínodo que o bispo, o Papa Francisco, estão programando e organizando e articulando para o ano que vem. O lançamento será também nesse dia 21, Festa de Cristo Rei. Então, todos nós, você que nos assiste, é convidado a vir participar, rezar conosco, celebrar conosco, participando desse grande momento de fé, tanto pela manhã como à noite. Seja bem-vindo. Então, Padre, muito obrigada por sua participação no programa Em Tuas Mãos, por ter nos concedido essa entrevista. Foi um prazer falar sobre esse assunto tão importante para a nossa igreja com o senhor. Obrigado, digo eu, a você e a toda a equipe e a você que está conosco por esse momento de partilha, por esse momento de aprofundamento da nossa fé e por esse momento de júbilo pelo nosso Cristo, que é o Rei do Universo e o Rei da história de cada um de nós. Que todos se sintam cada vez mais abençoados pelo Cristo que vem para partilhar e para servir pelo seu amor sem limites. E confira as atualizações da Arquidiocese de Teresina em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos. E hoje nós somos convocados também para refletir sobre a missão e o ministério dos leigos e leigas, essas pessoas que são chamadas para a construção do reino de Deus. Hoje, dia 21 de novembro, a Igreja celebra o Dia Nacional do Leigo e Leiga. E no nosso Bons Conselhos desse domingo, nós vamos falar sobre o protagonismo laical, sobre a importância de um leigo na igreja. Para isso, nós vamos conversar agora com Francisco Alves, ministro da Palavra e leigo também. Então, Francisco, esteja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Eu que agradeço estar na presença, estar falando para o povo, para os leigos e leigas dessa nossa Arquidiocese de Teresina. Então, Francisco, o que significa ser um leigo? Na igreja, leigo é o cristão batizado, que está nas comunidades, está nas coordenações de pastorais, está vivendo no seu dia a dia, no trabalho, seja em todo o campo secular do mundo, da nossa igreja. Lá é o nosso campo principal de atuação, é no mundo. Então, Francisco, fala um pouco para a gente do seu dia a dia como um leigo. Eu, desde criança, que eu fui sempre inserido dentro da comunidade. Tive experiência vocacional, vivi algum tempo no convento, aqui no nosso São Benedito, querido São Benedito, foram 3 anos de experiência, voltei. Antes disso, houve toda uma preparação dentro de um contexto comunitário. E sempre militei como leigo nas comunidades, já nas celebrações, a partir do Crisma, que foi feito um discernimento cristão, eu fui trabalhar e participar com um grupo de jovens. E logo depois desse grupo de jovens foi que eu me inseri no convento, tive uma experiência vocacional. E como leigo, eu posso dizer com todo orgulho que tem 20 anos que eu milito dentro do
CNLB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil, na Arquidiocese de Teresina. E nesse espaço laical foi de fato onde eu pude aprender a conviver e a protagonizar esse batismo, né? Esse ser leigo. Costumo dizer para todos os colegas do CNLB, todo o colegiado, que eu aprendi a ser mais igreja, aprendi a ser mais cristão, convivendo nesse espaço laical. E quais são os principais desafios enfrentados pelos leigos? Hoje nós temos um grande desafio e que a gente percebe que já houve uma certa mudança dentro dessa caminhada laical. A questão pejorativa, leigo. A gente já trabalhou isso muito nas comunidades, nas paróquias, nas pastorais, nos serviços, nos setores, e a gente já percebe frutos. Sobretudo agora que nós vivenciamos o ano do laicato, foi 2018. Então foi feito um vasto trabalho dentro das paróquias, das comunidades, nos setores da nossa Arquidiocese de Teresina. E tem muita gente que já sinaliza com bons sinais, né, de autonomia, né, de não ser mais aquele tarefeiro, mas sim o leigo. Eu faço, eu sou protagonista, eu tenho consciência do que eu estou falando, eu tenho consciência do meu batismo. O que eu estou vivenciando aqui não foi o padre que disse, não foi a freira que disse, mas é uma experiência da minha comunidade, do meu batismo, da pessoa de Jesus Cristo, que é o substancial dentro dessa nossa caminhada. E quais são as principais áreas de atuação de um leigo, né, para que a gente possa cumprir com o que Deus espera de nós? É um campo bastante vasto. Como eu falava, nesse período que a gente vivenciou o ano do laicato, a gente pôde ir em vários setores da sociedade, da política, da saúde, da educação, sem contar na nossa própria paróquia, né? E a gente vê que é um campo bem vasto, é um leque de possibilidades. Eu posso ser leigo, eu posso ser cristão, lá onde o padre não pode ir, lá onde o ministro não pode ir, lá onde a freira não está. Eu posso ser leigo na catequese, por exemplo, quando se fala de pastoral, pastoral da juventude, pastoral do povo de rua, né? Nos setores públicos, na política, política partidária mesmo, é o nosso campo de atuação. Então, o mundo laico, ele nos dá bastante possibilidade, porque o nosso lugar é no mundo secular. E para quem deseja seguir nessa missão, né, como ela deve proceder? Qual o conselho que o senhor deixa para essa pessoa? Hoje, todos nós temos acesso a um negocinho chamado internet, né? Lá nós temos o documento 105, que vai te dar um leque de possibilidades. Né? É o documento da CNBB que fala sobre a missão do leigo na sociedade, no mundo e na igreja. Então, tem um leque de possibilidades. Nós estamos vivendo o documento de Aparecida ainda, né? E esse documento também nos dá autonomia para trabalharmos, para sermos esse sal da terra, luz do mundo. Essa é a nossa missão, ser sal da terra e luz do mundo. Se você conseguir, evangelicamente, viver esse contexto de ser sal da terra e luz do mundo, você já está vivendo a sua missão de leigo e leiga na igreja e na sociedade. E qual o conselho que o senhor deixa para que as pessoas vivam da melhor forma o dia de hoje, né? O Dia Nacional do Leigo e Leiga? Pois é, esse dia 21, né, que nós estamos vivendo essa festa bonita, né? Festa de Cristo Rei, um rei que dividiu o seu reinado conosco, né? E é o Dia Nacional dos Leigos e Leigas na Igreja do Brasil. E é com muita alegria que a gente celebra. E não se envergonhe. Festeje, celebre, grite, sorria, saia pela rua pulando, né? Tem um exemplo maior do que Francisco de Assis, que quando ele tinha esses momentos de felicidade, ele extravasava. Hoje é o nosso dia, vamos extravasar, vamos vivenciar, né? Vamos nos alegrar. Cristo é o nosso Rei. E por isso mesmo hoje celebramos também essa festa bonita do Dia Nacional dos Leigos e Leigas. Então, Francisco, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, por disponibilizar o seu tempo para estar falando sobre essa missão tão linda na nossa igreja.
Eu é que agradeço e parabenizo cada um e cada uma que está nos escutando nesse momento, nos assistindo. E no quadro Testemunho de hoje, vamos conhecer o depoimento de quem vive com intensidade a sua missão laical. Eu sou Raimunda, moro na Vila Irmã Dulce, sou mãe de 2 filhos, também sou ministra extraordinária da Eucaristia. Estou aqui para falar do protagonismo do leigo na igreja. Então, vou partir do meu exemplo. Eu sou católica, mas eu era aquela católica de ir à missa aos domingos. Vim me interessar mais pela vida da igreja depois que eu me mudei para a Vila Irmã Dulce, onde eu conheci as irmãs cabrinianas, e elas são devotas do Sagrado Coração de Jesus. E isso me chamou muita atenção. Aí eu me aproximei delas, elas me incentivaram muito a fazer estudo da Bíblia, a conhecer a história da igreja. Aí, partindo disso, alguns anos atrás, eu comecei a participar das reuniões do CNLB, o Conselho Nacional dos Leigos no Brasil, aqui na nossa Arquidiocese de Teresina. Lá eu comecei a estudar a história do laicato, onde eu me interessei com mais fervor, para participar com mais ardor da minha vida como leiga da minha igreja. Porque é isso que nós somos. Nós somos a igreja no mundo e o mundo na igreja. Isso nos leva a defender a vida com mais ardor, a ser protagonista mesmo da nossa história, vivenciar o nosso batismo. Que nós somos chamados a vivenciar o nosso batismo. E o Papa Francisco nos convoca todo dia a sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro do outro. Isto é missão, isto é ser leigo participativo, isto é ser protagonista da história dentro da igreja, da nossa história como batizados que somos. Confira os principais destaques da Arquidiocese de Teresina, tudo aquilo que foi notícia na última semana, agora no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. No sábado, dia 13 de novembro, os seminaristas Alaelson Ferraz, Geneilson Silva e Otaniel Soares foram instituídos no Ministério do Acolitato. A missa foi presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, na capela do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus e não contou com a presença de público. Este é um dos 2 ministérios dados aos seminaristas normalmente durante o término dos estudos em preparação para as ordenações diaconal e presbiteral. O Santuário Arquidiocesano de Santa Cruz dos Milagres recebeu romeiros nos dias 13 e 14 de novembro durante a tradicional Romaria do Encontro dos Santos. O templo contou com uma numerosa quantidade de fiéis de todo o Piauí e estados próximos. Depois de 2 anos com a proibição ou quantidade limitada de romeiros, este ano a visita foi permitida sem barreiras pelo município. A programação teve início no sábado, dia 13, com celebração e adoração ao Santíssimo Sacramento durante toda a madrugada. Já no domingo, dia 14, às 5 horas da manhã, foi realizada a tradicional Romaria dos Encontros dos Santos pelas ruas próximas ao santuário, que foi seguida de celebração presidida pelo arcebispo de Teresina. Dom Jacinto Brito fala sobre a emoção da volta numerosa dos romeiros ao santuário. É uma alegria profunda e dá na gente uma emoção, depois de praticamente 2 anos, a gente poder reencontrar os romeiros com esse fervor que é tão característico de Santa Cruz dos Milagres. Também com essa afluência em maior número, que caracteriza pessoas que vêm de todo canto, mas com um espírito só. Vir a Santa Cruz, fazer sua veneração à cruz do Senhor, deixar sua oferta, participar da missa, muitos se confessarem e voltarem com as baterias carregadas. Carregada da fé, a maneira como cada um sabe fazer e como Deus sabe a cada um também preencher. Então, realmente é um momento feliz. É a última das 3 peregrinações, romarias principais daqui e, graças a Deus, sem impedimentos legais, podemos hoje
olhar um público bem mais numeroso, cheio de fé e aquela saudade de encontrar a Santa Cruz. Todo mundo já vacinado, isso dá para a gente uma paz e também uma ação de graças. A Romaria já existe há mais de 20 anos e é a última solenidade das 3 realizadas anualmente no templo. O reitor do santuário fala com mais detalhes sobre o início da história dessa festa. A Romaria dos Santos foi uma ideia do padre Davi em 1990 para congregar a paróquia de São Félix Cantalice. Só que com o passar dos anos, esta Romaria criou corpo. Várias paróquias, cidades começaram a enviar seus padroeiros para esse grande momento. E seu grande objetivo é nós estarmos em união com os santos, que sejamos santos como vosso Pai é santo, assim é o pedido. Com a possibilidade da volta da realização dessa romaria, o padre conta como foi pensada a programação desse ano. Nós pensamos na temática fé e gratidão. A fé nos move e graças a Deus por tudo aquilo que nos acontece. Então o pensamento principal desta romaria deste ano 2021 é gratidão, agradecer. Muitos fiéis vão ao santuário, principalmente durante as solenidades, para pagar promessas pelas graças alcançadas. É o caso do Euclides, que estava doente e após se apegar à Santa Cruz, foi curado. A promessa que eu fiz foi que eu adoeci de um problema que eu tinha aqui no meu nariz. Corri para o médico lá em Teresina, não foi possível resolver. E daí eu me apeguei com a Divina Santa Cruz e fui atendido. A gente tem que ter fé nela, que a fé que da onde sai o milagre. Então é o seguinte, enquanto eu tiver vida, todos os anos eu venho uma viagem 2 aqui, onde está a Divina Santa Cruz. Com todo prazer, meu. Essa tradição de ir à Santa Cruz é, na maioria das vezes, passada de pais para filhos. O romeiro Edinaldo, que vai desde os 7 anos de idade, fala sobre o significado para ele dessa visita ao santuário. É um momento de reflexão, né, onde a gente pensa, onde a gente pede, onde a gente pensa em tudo que a gente fez, em que melhorar, né? É um momento que a gente procura estar pensando sempre também na caridade, em ajudar o próximo, estar mais perto de Deus, porque quando a gente se aproxima de uma imagem, de um santo, a gente também está mais perto de Deus. Então representa isso, representa estar mais próximo de Deus, representa estar fazendo o sacrifício, porque os caminhos de Deus eles não é fácil, é difícil. Já a visitante Maria, que veio de Teresina participar pela primeira vez da romaria, conta como foi para ela vivenciar esse momento. Eu estou achando um momento bonito, gratificante, nós passamos a noite inteira acordado, mas a gente não ficou nem um pouco de sono, entendeu? Porque é muito alegre, é muito vivo, é uma coisa muito significativa para nós os romeiros, para nós os católicos que acreditamos nos santos, entendeu? Em Jesus Cristo. Para nós isso aqui é uma alegria, entendeu? É muito gratificante. E com a volta da numerosa quantidade de romeiros ao santuário durante a romaria do Encontro dos Santos, a solenidade chega mais perto do seu intuito, de promover uma maior união dos fiéis com os santos. No domingo, dia 14, a igreja celebrou o Dia Mundial dos Pobres, mas na Arquidiocese de Teresina, esse dia foi comemorado pelas pastorais sociais na última sexta-feira, dia 19, onde foi promovido um café da manhã para as pessoas em situação de rua no canteiro central da Avenida Frei Serafim, em frente ao Colégio das Irmãs. Na ocasião, também foi realizada a bênção do Dia dos Pobres para celebrar sua 5ª edição e ainda a arrecadação de material de limpeza, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. A Comissão de Liturgia da Arquidiocese de Teresina lança neste domingo, dia 21, um folheto litúrgico que tem como objetivo guiar as comunidades para que realizem a celebração da palavra na falta de um padre ou diácono. Para mais informações sobre esse folheto, você confere agora um vídeo do padre Antônio Diego, que faz parte da Comissão Arquidiocesana de Liturgia. Olha, o folheto litúrgico da celebração da palavra da Arquidiocese surge com a necessidade
vendo o senhor arcebispo com a comissão de liturgia, de organizar um modo próprio de celebrar na nossa diocese, mesmo seguindo o rito litúrgico que a igreja determina, a CNBB, mas nós pensamos em utilizar de uma maneira em que a nossa diocese pudesse ter um rosto próprio de como celebrar. Afinal de contas, existem muitas comunidades na nossa diocese que celebram a palavra de Deus na ausência do sacerdote, e tanto o diácono como o ministro da palavra. Então, por essa necessidade surge de mostrar um roteiro próprio da nossa diocese. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Agora é hora do quadro Boletim do Regional. Você fica por dentro de tudo aquilo que aconteceu nas dioceses que fazem parte do estado do Piauí. Olá, está começando mais um Boletim do Regional e eu convido você a acompanhar a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí. No dia 9 de novembro, a Diocese de Picos promoveu uma reunião sobre os aspectos legais e práticos em saúde e segurança do trabalho no E-Social. O evento aconteceu no Centro Pastoral Diocesano de Picos. O encontro teve como assessor Dr. Pascal Gomes Neto e como participantes o bispo diocesano de Picos, Dom Plínio Luiz, o contador da diocese, José Evanildo, e representantes das paróquias Nossa Senhora dos Remédios, São José Operário e São Francisco de Assis, bem como membros da Rádio Educativa de Picos, Cultura FM e Data Picos, Assessoria Contábil. A Pastoral da Boa Ação da Paróquia de São José Operário promoveu no dia 11 de novembro uma ação solidária com entregas de refeições para pessoas em situação de rua na Praça Antenor Neiva, próximo ao Hospital Regional Justino Luiz, na cidade de Picos. No dia 12 de novembro, representantes da Caritas Diocesana de Picos, do Apostolado da Oração de Picos, as Irmãs do Imaculado Coração de Jesus e voluntárias e também o Bispo Diocesano Dom Plínio Luiz estiveram presentes no ato de solidariedade às pessoas em situação de rua. Foram ofertados aos assistidos um café da manhã e corte de cabelo. Dia 13 de novembro, a Diocese de Picos realizou a Assembleia Diocesana de Pastoral. A Diocese de Floriano realizou no período de 12 a 14 de novembro a 13ª Assembleia Diocesana de Pastoral no Centro de Encontro Dom Edilberto Dickenborg, Casa São João 23. A Assembleia contou com a presença de todo o presbitério diocesano, religiosas, leigos e leigas, representantes das comissões pastorais e movimentos, e teve como tema Igreja Diocesana, Comunhão, Participação e Missão. Com a assessoria de Dom Edivalter Andrade, bispo da Diocese de Floriano, e de Padre Eulálio Miranda, vigário-geral, a Assembleia foi uma oportunidade para o estudo do documento 114 da CNBB, que trata da centralidade da Palavra de Deus na proposta de uma animação bíblica da pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias. Dia 10 de novembro, Dom Juarez Souza, bispo da Diocese de Parnaíba, ministrou o sacramento do Crisma a jovens e adultos no Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Pobres. O Conselho Diocesano de Pastoral da Diocese de Parnaíba realizou no dia 13 de novembro, no Centro de Treinamento Sagrada Família, uma reunião para rezar e refletir sobre o processo de estudo e escuta do Sínodo dos Bispos. Na ocasião, foi organizado o planejamento das ações pastorais para 2022. Também no dia 13, Tiago de França da Silva recebeu o sacramento da Ordem na Catedral Nossa Senhora Mãe da Divina Graça, pela imposição das mãos do bispo diocesano Dom Juarez Souza. A celebração contou com a participação de padres, diáconos, seminaristas, familiares e amigos do novo presbítero. No dia 16 de novembro foi realizado o 6º webinário preparatório da 15ª Romaria da Terra e da Água do Piauí. O encontro aconteceu pela TV Nestante no YouTube e teve como tema Grandes projetos econômicos no Piauí e os impactos nos territórios.
Participaram do webinário Salvador Viana, representando o Quilombo Lagoas de São Raimundo Nonato, e os integrantes da Comissão da Pastoral da Terra da Diocese de Bom Jesus do Gurgueia, o diácono permanente Altamirã Ribeiro e da Diocese de Picos, Sandecléia Macedo. Essas e outras informações você acompanha no site cnbbne4.org.br. Desejo a você um ótimo domingo e até o próximo Boletim do Regional. Lembrando que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você pode acompanhar o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo, no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. E a nossa dica da fé para você hoje é o livro Catequese e Internet, os processos catequéticos e as novas tecnologias da editora Vozes. Partindo de situações próprias do ambiente pastoral e da vida cotidiana, dialogando com as inspirações catecumenais da catequese de iniciação à vida cristã, esse livro se põe a oferecer ferramentas a partir de uma reflexão pastoral, que serve tanto àquele catequista que quer se iniciar no diálogo e usos de novas tecnologias, mas também para equipes de coordenação pensarem com suas equipes o planejamento catequético e a formação de catequistas. A nossa maneira de educar e transmitir a fé, conscientes de que o conteúdo é o mesmo, mas a forma e a linguagem devem ser adequadas com as novas realidades. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite, garanta sua obra e tenha uma boa leitura. E hoje, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história da Eugracilene Melo. Ela que, incentivada pela mãe, serve a Deus através da música, junto com seu esposo. Confira. A partir do exemplo de serviço de sua mãe na igreja, a artista Eugracilene começou a seguir o mesmo caminho que ela, cantar para o Senhor. Desde pequena, ela participa dos eventos de sua comunidade e, ao longo do tempo, foi descobrindo que tinha o dom do canto. A partir de então, aos poucos, foi se aperfeiçoando e então passou a servir sempre na sua paróquia. Ela fala com mais detalhes sobre o início dessa história de serviço. E quando eu já na adolescência, a mamãe começou então a me levar para os grupos que ela participava. E ela dizia, vamos cantar. E eu acho que meio que proposital, ela dizia, eu já não consigo mais cantar, então por que você não começa as músicas? E aí eu fui descobrindo que eu conseguia cantar, que minha voz dava para cantar, e fui tomando gosto. Fui descobrindo que podia cantar, que era isso que eu gostava de fazer. No início da sua caminhada, ela cantava de tudo, diversas músicas religiosas, mas com o passar do tempo, ela foi descobrindo o que de fato tocava o seu coração ao cantar, o que mais a fazia bem. Cantava de um tudo, começando pela Legião de Maria, os cantos da Legião de Maria, mas aos poucos eu fui descobrindo um foco, eu fui descobrindo que tipo de música mais me atraía, e foi daí o meu interesse pela música litúrgica. Comecei então, aqui mesmo na paróquia São Francisco de Assis, eu comecei a cantar no grupo de jovens, isso pela década de 80, né? E assim a gente foi levando. Uma amiga também, a gente tinha um grupo de amigas que cantava na igreja,
E sempre que chegava a hora de começar uma música, eu não sei começar, aí o Gracilene começa. E por aí a gente foi despertando esse gosto pela música, ou despertando não, mas pelo menos alimentando, né? Que isso já havia dentro de mim, certamente. Cantar a música litúrgica para a artista representa a realização de um sonho de infância. Muitas vezes ela passava pela frente de alguns templos e se imaginava no futuro servindo a Deus naquele lugar. Cantar para mim seria um sonho. Tipo, eu passava em frente de uma igreja e dizia, eu quero cantar nessa igreja. Eu lembro que quando eu muito criança, eu ia para a missa na catedral e eu chegava a dormir durante a missa, mas eu sonhava em um dia estar cantando ali naquele coro. E estar ali cantando aquelas músicas durante uma celebração eucarística. Eu não tinha um sonho, não tenho, né? Um sonho de cantar para uma multidão em uma festa, em um baile, em um show. O meu amor é pela Eucaristia, o meu amor é pela celebração eucarística e cada vez mais sabendo de que cantos litúrgicos eu posso fazer e como eu posso agradar a Deus e aos irmãos pelo timbre da minha voz e cantando músicas litúrgicas, eu acredito que esse é o caminho certo. Ao longo de sua caminhada de serviço na igreja, Gracilene conheceu o seu esposo, que servia também nas celebrações como músico. A partir de então, eles uniram seus dons e começaram juntos a realizar esse trabalho de evangelização. Ela conta como é vivenciar esse momento ao lado do marido. Agora fazer isso ao lado de quem a gente ama, isso nos complementa. Eu fico imaginando como seria eu sozinha por aí e ele tendo que ficar em casa, né? Então, nós nos completamos com isso. Nos casamos diariamente, né? Nos ensaios, sempre rola aquela coisinha, é a confusão da nota, é a confusão do tempo da música, mas tudo com esse objetivo de fazer o melhor para o Senhor. E como casal, isso é indescritível. Eu utilizo novamente essa palavra porque a gente sabe que está fazendo algo para Deus e da mesma forma nós estamos evangelizando não só as famílias, mas nós também estamos evangelizando a nossa família. Quando nós nos conhecemos, de uma certa forma foi a música que nos uniu. E se a música nos uniu, ela permanece conosco até hoje e evangelizando famílias e evangelizando também a minha família. José, que é parceiro da Gracilene na vida e na música, fala como foi o início do seu serviço na igreja e como essa missão veio fortalecendo a vida deles como casal. Bom, na juventude eu gostava de violão, né? Tocar um violãozinho, tocar música mesmo para mim mesmo, né? Mas aí eu percebi, né, a frequentar as missas aqui na paróquia, né, que tocar na igreja era melhor ainda, né? Aí foi aperfeiçoando até que eu passei para o teclado, né? E no teclado aqui foi na época que eu me encontrei com a Dona Maria Gracilene, né? E a gente conseguiu, além de a gente se encontrar e montar, de criar uma família, montar uma família, né? Eu tenho 3 filhos e 5 netos já. E com esse trabalho da igreja, né? Essa colaboração, esse serviço, ele veio fortalecer, amadurecer nosso relacionamento, né? E também servir a comunidade é muito bom, muito agradável, né? Quando as pessoas veem você participando da comunidade, né, eles lhe observam, lhe veem de forma diferente. Isso é muito bom, né? Graças a essa interação com a própria igreja, né? Isso vai fortalecendo a gente. O músico revela também como ele acha que eles evangelizam através dessa arte as pessoas que os ouvem. A música, ela tem uma coisa muito boa quando tem uma letra boa, né? E se a letra é a palavra de Deus, é diferente, né? As pessoas ouvem, né? E as pessoas meditam. E a harmonia musical, ela faz com que as pessoas captam, né? Com mais facilidade, assim, captam no seu interior, além da palavra de Deus, também a melodia, né? Isso é fantástico demais, né?
Se você cantar uma música popular, né, ela pende para um lado diverso que tem aí, mas a música religiosa não, ela lhe traz para a palavra de Deus, ela lhe traz para a leitura bíblica, né? Porque toda música ela tem, né, esse teor bíblico, né? Isso é que está fortaleza, né? Isso ajuda a gente a compreender a palavra de Deus e ao mesmo tempo, né, ouvir de uma forma agradável, né? A companheira conta também como é para ela saber que o seu dom e serviço evangelizam as pessoas. É comum, quando a gente termina uma missa, a pessoa chegar e falar: nossa, que voz linda. No começo, eu não sabia ouvir esse tipo de elogio. Eu não sabia digerir aquilo, né? Mas, aos poucos, as próprias pessoas que me ouviam diziam: você evangeliza através da música. E quando você ouve isso das pessoas, isso é real. Você não está ali para fazer um show, você não está ali para se apresentar, você não está ali para levar você às pessoas. Eu estou ali para levar Jesus. E quando eu consigo evangelizar, quando eu consigo mostrar para os outros, quando eu vejo todo mundo cantando, eu digo: sim, nós tocamos o coração das pessoas através da música, porque as pessoas entendem o que nós estamos cantando, as pessoas entendem o que estamos celebrando. E isso a gente percebe no olhar das pessoas, a gente percebe no gesto das pessoas, a gente percebe no final de uma celebração, quando alguém chega para você e diz: foi lindo, foi ótimo, tocou o nosso coração, nós conseguimos rezar. E esse é o objetivo da celebração eucarística. E é com essa missão em conjunto que eles levam o evangelho através da música, tocando as pessoas e fazendo com que se tornem firmes na fé. São benditas tuas chagas de amor, vem e abençoa os filhos teus. Louvado seja São Francisco, Pai dos pobres, intercessor junto a Deus. São benditas tuas chagas de amor, vem e abençoa os filhos teus. Vamos agora acompanhar a mensagem de Dom Jacinto Brito no quadro Palavra do Pastor. Último domingo do ano litúrgico, solenidade de Cristo, Rei do Universo. Por que nós dizemos que é o último dia, o último domingo do ano litúrgico? Porque o ano litúrgico, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesse programa Em Tuas Mãos, o ano litúrgico não corresponde ao ano civil. O ano civil começa no dia 1º de janeiro e é concluído no dia 31 de dezembro. O ano litúrgico começa no primeiro domingo do Advento e é concluído com a solenidade de Cristo Rei, exatamente o domingo de hoje. Escolhemos esta bela pintura do Cristo Rei, uma das representações possíveis da realeza de Cristo, e eu queria comentar com você brevemente. Veja que ele está sentado num trono. Um trono que os bizantinos antigos olhavam como o trono do imperador, e sabendo que Jesus é o Senhor, não a moda dos homens na terra, mas o Senhor do universo, para simbolizar a sua realeza e a sua importância, o representavam num trono. Na verdade, historicamente, o trono de Cristo foi a cruz. Foi dali que ele decretou a vida para todo o universo. Foi aí que ele cancelou a nossa culpa e nos colocou em seu reino. Por isso ele disse para o ladrão arrependido: ainda hoje estarás comigo em meu reino, no paraíso. Nós percebemos também que acima da cabeça de Jesus está a cruz, para dizer, ele é rei pela sua cruz. Ele conquistou a realeza exatamente entregando-se filialmente, obedientemente, amorosamente ao Pai por nós. Então a cruz é o seu trono de glória
e é o seu cetro glorioso também. Nós vemos a sua mão nessa posição. Esses 3 dedos que estão dobrados representam a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, Jesus, homem, Deus, ele é parte da Trindade Santa. Os 2 dedos acima lembram que ele tem 2 naturezas, humana e divina. Então, é o homem completo, é o Filho de Deus feito homem. Por isso, a direita e a esquerda da auréola da cruz está em língua grega Iesos Christos, quer dizer, Jesus Cristo, são em letras gregas. Assim nós percebemos uma maneira artística de representar a realeza de Jesus. No Brasil coincide que o dia de Cristo Rei é também o dia dos cristãos leigos e leigas. E como essa coincidência proposital é importante. Quer dizer, o cristão leigo, a cristã leiga, tem a missão de ser presença de Cristo em todo o tecido social. É na escola, é na família, é no hospital, é na casa de comércio, é no lugar de diversão, é no campo. Afinal, em todas as atividades humanas, o cristão leigo está ali. E ali ele é uma presença de Cristo. Ali ele é, como nós somos chamados a ser, sal da terra e luz do mundo. Vejam então como é importante que esse senhorio de Jesus, atingindo a nós que nos colocamos à disposição dele, o chamamos Senhor, Kyrios, Senhor, então estamos presentes na sociedade, no mundo, como testemunhas do seu reino. Hoje também, em nossa Arquidiocese de Teresina, nós vamos fazer a abertura da fase diocesana do Sínodo. Esse Sínodo dos Bispos, que se tornará um Sínodo mundial em 2023, o Santo Padre, o Papa Francisco, está inovando completamente a pedagogia deste sínodo. Todos os sínodos, os bispos falavam e depois a palavra deles voltava para as bases. O Papa quis agora fazer o inverso. Ele quer escutar as bases para os bispos levarem na reunião, na aula sinodal, como se diz, no grande encontro dos bispos, que fazem parte do sínodo, levarem as vozes de todas as igrejas do mundo inteiro. Também a nossa igreja arquidiocesana de Teresina vai contribuir com a sua palavra, dando opinião sobre muitos assuntos que o Papa quer saber como é que os filhos da igreja pensam. No Brasil, na Índia, na China, na Alemanha, na Rússia, seja onde for. Então, instâncias da diocese vão se reunir de agora até o mês de agosto, quando é o tempo para finalizar, agosto do ano que vem, naturalmente, a fim de poder dar uma contribuição local para a reflexão do sínodo. Depois haverá uma fase continental, América, e finalmente a fase universal, que é em Roma, em outubro de 2023. Então, na Igreja de Cristo Rei, hoje, solenidade de Cristo Rei, eu vou abrir solenemente essa fase diocesana do sínodo para que toda a Igreja de Cristo que está em Teresina possa contribuir. O sínodo tem o seguinte lema: sínodo quer dizer caminho comum, caminhar juntos. Uma palavra grega, syn, quer dizer com, e rodos, ou rodós, caminho, caminho conjunto, caminhar juntos. O Papa deseja que a igreja caminhe junta. Leigos e pastores, religiosos, caminhemos juntos, a fim de que possamos encontrar também conjuntamente os caminhos para a evangelização no mundo moderno. Por isso ele intitulou o sínodo, caminho sinodal com comunhão, participação e missão. Sínodo para comunhão, participação e missão. Oremos pelo êxodo desse sínodo. Participemos vivamente,
para que esse caminho conjunto nos leve a um testemunho mais credível da Palavra de Deus. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Que nós possamos assumir a nossa missão de leigos e leigas e ajudar na construção do Reino de Deus. A você uma excelente semana. Até o próximo domingo com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos.